Preparação da madeira. Ela é muito idêntica à preparação da parede. Então, quando a gente fala de processo de pintura, a gente está falando de soluções muito parecidas. Eu vou dar um exemplo. Se a gente vai pintar uma parede, você tem um buraco lá de prego que você fez, um parafuso. Você passa massa acrílica e corrige aquele buraco. Na madeira, nós temos as massas para madeira. Então, essas massas para madeira, por exemplo, elas vão corrigir as imperfeições. Então, uma trinca, uma rachadura, né, uma substituição de uma peça por outra ali, que você precise fazer uma correção, né, se encaixou uma madeira, criou aquele veio, você precisa fazer essa correção. Em deck de piscina, principalmente onde se parafusa, isso precisa ser corrigido para aumentar a durabilidade e tirar o ponto de entrada de umidade. Rafael, e nesse sentido de preparação, quando você passa uma massa, é importante que você se atente também à cor dessa massa? Sim. Porque eu estou vendo aqui que você está com... São 12 cores, 3. Tem 12 cores, a gente estamos com 3 cores aqui, né? E nitidamente, deixa eu mostrar aqui para as pessoas que... Olha só, bom, quem vê... O vídeo tem essa vantagem, né? Que eles conseguem ver. Tá, ó, são um pouco de cada uma das cores. São, né, cores diferentes. O que é legal, né, de se observar? Então, eu dou 2 dicas. Usar sempre um tom acima. Você vai ter 12 cores para você escolher de massa para madeira. Então vai ter as cores já direcionadas, né, aos tipos de madeiras mais comuns, né? Só que às vezes você vai encontrar uma tonalidade que a gente chama, né, uma lâmina um pouco mais escura, um pouco mais clara na mesma madeira. Tá, hoje eu tô aqui em buia, ó, pinos e cerejeira, né? Cerejeira. Tá. Então o que acontece? Isso aqui é para você fazer essas correções e às vezes escolher um tom acima. Eu tenho também uma das cores chama verde madeira tratada, de eucalipto tratado. Então ele faz a correção no pinus tratado em autoclave, aquele pinus esverdeado. Então eu consigo fazer essa correção da madeira. Fazendo essa correção, eu vou proteger essa madeira que não entre mais umidade, porque eu vou dar o acabamento por cima e não vai ter nenhum ponto. Depois, nós falamos de fundos, né? Aí o pessoal fala, qual fundo utilizar? Onde utilizar a seladora, né? Eu vou fazer... Antes de você continuar com a seladora, eu gostaria de só te fazer uma pergunta, que eu acho bastante importante. Para você manter essa qualidade de acabamento, no caso, você vai precisar lixar, né? Sim, tá. Sim. E geralmente, qual que é a lixa final? Você começa com uma lixa mais grossa e qual final, né? A numeração final. Eu falo que uma 320 é o suficiente para você ter um acabamento bastante importante para madeira. Tá. Né? Você pode começar com 150, 180, 220. E finalizar... E 320 no máximo. Tá ótimo. Tá? Então vai depender se uma madeira é mais mole, né, ou uma madeira mais dura. A madeira mais dura, ela vai dar melhor acabamento porque ela arrepia menos, que a gente fala, né? Sim. Você dá o acabamento, ela arrepia um pouco menos. A segunda parte dei o acabamento, entrei nessa fase. Todo acabamento eu coloco seladora? Nitro? Não. Eu vou dar uma dica que eu aprendi. Eu brinco, eu faço um sinônimo que... E antes da seladora ainda, desculpa te interromper de novo. Esse processo de limpeza também é muito importante por conta do pó que fica? Sim, mas é muito simples. É só passar o pincel ou um pano o suficiente. Não é nada contaminante, tá? Então, é mais para você fazer essa preparação antes do acabamento. E aí a gente tem... Agora continua com a dica, vamos lá. Bacana. Essa é boa. Seladora, né? Eu sempre falo que seladora, eu vou fazer um sinônimo com cascão. Por que o cascão? O cascão não pode com a área externa, né? Quando chove, né? Então, seladora não pode nem com o sol e nem com a chuva. Então, ela não pode com a área externa. Seladora não pode com áreas úmidas. Então, eu brinco que porta de banheiro, cascão nunca vai para o banheiro. Então, porta de banheiro ou áreas que recebam umidade. A seladora é muito utilizado, né, quando você quer fechar o poro da madeira, quando você quer deixar ela o mais natural possível, para você dar um acabamento, por exemplo, às vezes num verniz que a gente chama de poro fechado. Ó. Essa peça de um marítimo que vai para uma porta interna, por exemplo, e você não vê mais os veios da madeira.
O que é os veios? A textura natural da madeira. Você passa a mão nele, ele está extremamente plastificado, mas ele está liso, liso, liso. Aqui tem uma seladora nitro. Então a seladora tem essa função. Tem a função e depois o acabamento. Então quando você quer esteticamente fazer essa proteção, sim. Então eu uso ela interna. Interno e áreas que não recebam umidade. Que não recebam umidade e que não receba sol. Isso. Tá, então isso já mesmo. entendi que uma vez eu fiz uma aplicação em casa numa porta e ela começou a esbranquiçar. A esbranquiçar e eu, enfim, resumindo, não consegui recuperar mais. É isso aí, porque a seladora tem como característica essa parte. Depois, nós temos os cupinicidas. Onde eles são utilizados? Né? Então, o selador eu utilizo isso. Então, cupinicida em madeiras extremamente moles e suscetíveis a cupins. Então, pino sem tratamento, né, as lâminas mais moles e que você às vezes tem uma incidência bastante forte de cupins dentro da sua residência. Então, aí eu uso o cupinicida, tá? E quando eu uso esse cupinicida, o que acontece com a madeira? Você consegue manter a naturalidade? Naturalidade. O que vai acontecer é que quando eu aplico o cupinicida de todos os lados, o solvente ele vai evaporar e vai deixar a cipermetrina, que é o ingrediente ativo que vai proteger a madeira contra cupins, brocas e formigas. Interno ou externo? Interno ou externo. Ótimo. Porque depois eu vou dar o acabamento sobre ele, né? Então, geralmente, eu aplico ele direto. E quando for a madeira muito resinosa, no caso só dos steins, ou meio que vernizes internos, né? O que é madeira resinosa? Um ipê-tabaco, né? Um cumaru, são madeiras geralmente que tem resinas, óleos e tilos, que quando vai para o acabamento migra. Então quem está assistindo o nosso já pode pegar. Sabe quando você pinta aquele forro de branco e no nó fica todo amarelinho? É isso. Quando o cara vai fazer, às vezes, uma pintura de esmalte, mesmo numa porta de madeira, e migra e vira amarelo o esmalte. Desculpa, você pode repetir esse ponto? Porque eu já me deparei com isso já. Eu vou muito em obra, né? Então, já me deparei, eu não consigo ajudar a pessoa. Geralmente eles ficam pintando, tentando pintar de novo. Isso sempre vai começar a migrar. Mas desculpa, só repete esse ponto pra gente, porque legal. acho que muita gente deve passar por isso. Deve passar por isso. Tem dois processos que acontecem, que é essa migração da resina e quando você não enxerga a demora na secagem. Demora às vezes 15 dias e não seca o verniz, por exemplo. Então o que acontece? A madeira tem uma resina, né, que é a que dá a característica natural de resistência àquela madeira, né? Uma resistência a cupim, a broca. Então o ipê-tabaco no seu cerne ele resiste mesmo, é naturalmente direto. Só que quando eu vou para o acabamento, então, por exemplo, às vezes eu pego nem sem uma madeira resinosa, mas pego uma madeira de pinos e que você tem os nós e esse nó é um bolsão de resina, o que acontece? Quando eu vou para o acabamento, por exemplo, um esmalte, essa resina migra, porque o esmalte umedece essa resina e ela vai migrando para cima. É como se fosse mancha de caneta, batom, ele vai migrando. Então nós temos um produto chamado Isolare, isola resina, por isso que chama Isolare. Isola aquela área. Isso, você vai isolar aquela madeira. Ah, mas eu vou passar no caso na porta inteira. Isso. Tá? Porque quando aconteceu, só para contextualizar de novo, geralmente, eu lembro que a gente estava nessa obra, e apareceu essa mancha em 2 pontos. Em 2 pontos. Enfim, eles não conseguiam resolver. Então, ali você aplicaria o isolante, depois aplicaria o acabamento, né, e essa migração não vai mais passar. Tá. O isolar é base solvente, é álcool, então ele tem uma secagem extremamente rápida, né, e ele vai permitir que a madeira respire, mas o óleo não migre mais para o acabamento. Entendi. Então ele é muito usado nessa parte para isolar esse tipo de problema. E aí está resolvido. Então quando você se deparar com isso, você tem um isolante. E depois você vai para os acabamentos. Então basicamente você tem, normalmente um portão, uma porta direto, é um acabamento direto. Ou eu aplico um isolante se a madeira foi extremamente resinosa, que é o caso do Dex de IP, né? Ou a seladora no uso interno. Fora isso, se a madeira for muito mole e tem inserção de cupim, eu faço uma proteção prévia e, de maneira geral, eu dou acabamento direto sobre a madeira. Tá? Entrei com o acabamento direto. Então, essa madeira ela vai ser utilizada aonde?
Isso que a gente começa a segunda fase. Da escolha do produto ideal para o tipo de superfície ideal. Então a gente fala, madeira é tudo a mesma coisa? Não, e onde ela vai ser utilizada muda muito. Então a mesma madeira dependendo do local de utilização você... Isso, que é aquilo que eu comentei. Eu vou por uma porta interna. Cara, eu não preciso do filtro solar enorme. Então eu posso me deparar com um produto 3 vezes mais barato, um copal, um marítimo, por exemplo, que vai deixar uma madeira, ó, um copal, por exemplo, ó, olha a transparência no copal, no verniz copal. Ele não tem o quê? Não tem filtro solar. Então ele não vai amarelar, ó, ele não amarela. Você vê que o marítimo ele já levemente já mais amarelado, ele não vai amarelar, e como é uma área que não pega sol e chuva, ele vai durar muito tempo. Aí eu não quero um produto acetinado, eu quero um produto fosco, né, como esse aqui, que é o marítimo fosco. Agora, uma dica especial para quem está usando produto fosco acetinado. Mas é dica Constricast, é isso? É isso aí. Ou você já deu essa dica em outro lugar? Não. Mas o que eu te falo é o seguinte, todo verniz nasce brilhante. Todo verniz nasce brilhante. Mesmo fosco. Isso. Tá. Então, o que a gente põe? Põe uma pasta fosqueante. Então, para ele transformar num acetinado, eu ponho um pouquinho de pasta. Quando eu coloco mais para o fosco, eu ponho um pouco mais. E o que acontece? Naturalmente, esse material é mais pesado. Então, ele tende a sedimentar no fundo da lata. Então, durante a pintura, a gente sempre recomenda, em acabamentos acetinados, mexer bastante, homogeneizar bastante a lata, tá? Porque é comum o pintor, o profissional que está usando, e ele não faz uma mistura correta, que a gente chama de homogeneização do produto, ele começar brilhante e terminar fosco. Então isso é bastante interessante. Comum. Então é uma dica que eu sempre falo de acabamento. Então isso durante a aplicação, em alguns momentos ele vai lá e vai misturar porque ele tende a sedimentar. Fui para a escolha de vernizes, tem. E aí eu entro, solução base água ou solução base solvente? Qual eu escolho? O que aconteceu ao longo do tempo? As soluções base água para madeira e para esmalte evoluíram muito, muito, muito. Isso acontece com os esmaltes sintéticos e assim acontece com os stens, por exemplo, ou vernizes que já começam a ter soluções base água. Então, a qualidade de resina, a qualidade de matéria-prima hoje que se apresenta, ela consegue ter um produto que ele é um pouco mais caro, ainda a solução base água é um pouco mais cara que a solução base solvente, mas que tem uma durabilidade igual à base solvente, igual. Qual é a vantagem do base água? Ele deixa, esse é uma solução, por exemplo, base água, esse é um Osmocolor Nogueira, uma solução base água. Ele deixa o veio da madeira, o desenho natural dessa madeira mais evidenciado, então você consegue sentir esse toque da madeira. Olha que lâmina, por exemplo, você consegue sentir, você sente a madeira, né? Você sente a madeira, mais evidencialmente você tem esse aspecto mais natural. Você tem uma solução que reduz de 66% a mão de obra em tempo. Por quê? Porque eu dou 3 demãos no mesmo dia, em que uma solução base solvente eu vou dar uma demão a cada dia. Então, a gente reduz 2 dias de mão de obra em tempo para que ele dê uma demão, depois outra demão e outra demão em espaço de tempo. Então, isso se torna muito mais barato, né? Muito mais barato, principalmente quando você quer velocidade. Eu tenho mais pressa de fazer a entrega, né? E eu tenho problema de secagem. Esse produto seca em 2 horas. Então, uma solução que está meio úmido, frio, e eu quero dar acabamento, uma solução base água, ele vai te ajudar muito mais rápido. Aonde que eu falo que a solução base solvente é melhor? Em áreas em que o filme é muito grande. Tipo, eu vou pintar aquele do fazano muito grande, uma área muito grande e é colorido. Como o produto seca muito rápido, o profissional que estiver pintando, ele não pode parar para atender telefone e tudo mais. Ele tem que continuar e terminar. Por quê? Ele vai secar muito mais rápido que a solução base solvente. A solução base solvente ele seca mais lento, mas permite que eu penteie mais a peça. A solução base água, eu vou ter que ser mais rápido, né, e contínuo na minha pintura. Porém,
hotelarias, restaurantes, né? Áreas que você tem que pintar num dia e liberar no outro. Eu estava no outro final de semana, um pessoal também de carpintaria fazendo, dentro de uma solução de ripados no escritório de arquitetura, fazendo ripados de madeira. E era domingo. Então eles estavam pintando com uma solução base água e no outro dia ia entrar todo o escritório para trabalhar. Perfeito. Tranquilo. Não vai sentir cheiro, não vai sentir nada. Eu quero dar 3 demãos, 2 demãos no mesmo dia. Estava pintando. Então essa solução ela ajuda muito essa questão de time, tempo.